Vamos começar a aula. A gente assistindo remotamente. Eu não vou ter condições de ouvir perguntas, que o meu sistema aqui de gravação impede que eu ouça, né? O microfone que tem aqui que não permite ouvir. Então, qualquer coisa, pode talvez colocar no chat para eu responder depois ou mandar pelo Classroom, certo? Para alguma dúvida. Então, nosso planejamento para hoje é esse aqui. Vamos aí concluir esse capítulo 5 aí do livro-texto, que é sobre magnetostática, né? A gente falou sobre o dipolo magnético na aula anterior, e agora a gente vai juntar uma coleção de dipolos e formar a matéria magnetizada, né? Sendo ou magnetizada por aplicação de um campo magnético ou por magnetização espontânea, que é um caso possível também. Então, a gente vai fazer esse conceito de eletromagnetização, né? Vamos ver como modelar o material magnetizado como sendo equivalente, né, a um sistema de correntes, que se chama de corrente de magnetização. Vamos mostrar alguns exemplos como usar esse conceito. Tá? E aí, finalmente, a gente vai estar pronto para definir, de fato, o campo magnético, que é a grandeza secundária na magnetostática, né? O campo H. Certo? O campo B é o campo original, que representa a ação dessas coisas magnéticas que a gente fala, né, sobre outros corpos. É o campo B, né? Vetor, densidade de fluxo magnético, vetor de indução magnética. E aparece um campo auxiliar chamado campo magnético. Então, a gente vai falar sobre isso, certo? E depois vai comentar sobre... Bom, e aí a gente vai ter, finalmente, as equações de Maxwell finais, né? Da magnetostática, né? Falar sobre condições de contorno também, como no caso elétrico, certo? E aí temos aí quais os tipos comuns de meios materiais, vamos conceituar permeabilidade magnética, né? E falar novamente sobre estereose, algo que já falou no caso elétrico, né? Materiais ferroelétricos, temos materiais ferromagnéticos, antiferromagnéticos também é outro tipo de estado, é possível. E vamos fazer exemplos, né? Certo? Então, essa referência aqui, esse aqui já não está mais disponível, né? Vai ser pelo livro, capítulo 5, não sei quais são as sessões especificamente, certo? Mas está lá, né? Do livro. Então, livro-texto. Capítulo 5, né? Final do capítulo 5, certo? Muito bem. Só para lembrar aqui o que a gente fez na última aula, a gente mostrou que uma espirazinha, né? Espirazinha em que circula a corrente I, ela fornece um efeito magnético a grandes distâncias, né? A distância R é muito grande, que pode ser representado, esse efeito magnético, pela grandeza potencial vetor, né? E o resultado final foi esse, que é um produto vetorial de uma quantidade que a gente chamou de momento de dipolo magnético, né? Então, é um produto vetorial dessa quantidade, vetorial o versor, né? Que mostra a direção do espaço, sobre a distância quadrada do 4π, né? Mesma coisa de polo elétrico, certo? Lá, no caso elétrico, a gente derivou que o potencial elétrico de um dipolo elétrico é P escalar, produto escalar, né? AR sobre 4πε0R2. Tá?
Certo? O momento dipolo era, no caso de um par de cargas, né? QD a Z, né? QD vezes o vetor que aponta de uma carga para outra. No caso magnético, nosso potencial é o vetorial, e aparece o μ0, permeabilidade do vácuo, M vetorial AR sobre 4πr2. No caso de um loopzinho de corrente, de raio A, circulando a corrente I, ele produz, para esse caso, para essa configuração, o momento dipolo seria I vezes a área da espira, né? Se o circuito tem uma forma arbitrária, né, pode se mostrar também que o potencial vai dar, o momento dipolo vai dar I vezes sigma. Sigma é essa área, vetor área, certo? Subtendido pela espira. Né? Então, é corrente vezes a área, vetor, né? Regra da mão direita, tá? Sentido do momento dipolo. Então, é uma coisa, o efeito magnético de circuitos localizados, né? Ou microcircuitos atômicos ou moleculares, é esse, representado pelo momento dipolo, e o efeito magnético está aqui. M vetorial, natureza diferente. Aqui é ponto, né? Escalar, aqui é vetorial. Tá? Mas dependência com a distância idêntica, né? E a dependência direcional é um pouco diferente. Certo? O campo B, da mesma forma que derivamos no caso elétrico, campo B de um dipolo, se a gente calcular B igual a rotacional de A, né? Se a gente calcular direitinho, vai dar esse resultado aqui, né? 3M escalar R a R menos M. No caso elétrico, é P escalar R menos P. É muito semelhante às expressões, certo? As linhas de campo B são parecidas com as linhas do campo do dipolo elétrico no regime assintótico, certo? Se for olhar aqui, o potencial vetor ele é azimutal, né? Porque se você for calcular M vetorial R dá M e a R formam um ângulo θ, dá M vezes 1, né? Seno θ, e o produto vetorial ortogonal ao plano que contém os dois versores, que é o versor azimutal. Então, a linha de campo de A são linhas parecidas com a espira. Né? Tá? E as linhas de campo B são essas linhas aqui, de polo, que são conhecidas. Né? São verdadeiramente linhas fechadas. Tá? Muito bem. A gente pode, por exemplo, calcular o campo B em algumas situações. Por exemplo, quem é o B no eixo Z, né? Em θ igual a zero, né? Eixo Z. Há um ângulo entre o versor e o eixo Z é zero. Né? Tem ângulo θ aqui. Então é θ igual a zero. Né? A R vira a Z, né? R para Z positivo, R é a mesma coisa que Z. Né? Então, se eu calcular o campo B, vai dar essa expressão, a expressão original, certo? M vale M vezes AZ. A R e a Z são colineares, porque então isso aqui vai dar. Isso aqui dá M, né? 3 vetor M menos vetor M. Dá 2M. Aqui em cima, 2 com 4, dá 2 embaixo. Tá? Então vai dar μ0 M sobre 2π R ao cubo, que é Z ao cubo. Né? Para θ igual a π, tá? Se você for agora no eixo menos Z, a R vale menos a Z, R vale menos Z, que é módulo de Z, né? Tá? Então isso aqui vai dar. Isso aqui era 4, né? Isso aqui é 4, pessoal. Aqui é um 4. μ0 sobre 4π é 3. 3M escalar a R, que é menos a Z, vezes a R, que é menos a Z, dá mais de novo, dá 2M
essa diferença. E 2 com 4 dá μ0m sobre 2π modo de z ao cubo. Ou seja, o campo está para cima também, certo? Então aqui está o dipolo. O campo do dipolo no eixo z é assim, né? Certo? Já calculamos esse campo de uma espira circular antes, né? Isso aqui vai dar, só para a gente ver, né? μ0m sobre 2πz3. Vale tanto para z positivo quanto negativo, né? M é igual a I π a 2, vai dar μ0I a 2. Oi. Bicho, a gente vai falar isso depois, não agora. Estou no meio da aula. Certo? Depois a gente fala sobre essa questão. Certo? Vamos fazer a aula e a gente fala depois. Então, I π a 2 sobre 2πz3 vai dar 2 módulo de z ao cubo. Né? Sobre 2π, né? Vezes AZ, né? Então o campo está no sentido AZ. Esse é o campo obtido aqui no nosso caso, né? Mas nós já calculamos esse campo de uma espira antes, né? Na aula 13, certo? Pressão assintótica para Z muito grande, né? Deu essa aqui, certo? Se Z é muito maior que A, isso aqui sai. Né? E você fica com esse resultado aqui. Isso aqui Z é igual a zero. Eu estou falando do caso assintótico. Ou seja, no caso assintótico, Z é muito maior que A, isso aqui vai dar Z3, né? Módulo de Z ao cubo, tá certo? Que é esse resultado aqui que a gente obteve. Mesma coisa. Certo? Muito bem. Só reforçando um pouco mais os conceitos aí do momento de dipolo, né? Bom, vamos generalizar agora. Suponha que o dipolo esteja aqui, né? Ele esteja localizado na posição x' e você quer medir o efeito no ponto x. Então, a expressão é a mesma. M vetorial, o vetor diretor, que vai do dipolo até o ponto de observação. Essa seta aqui está exagerada, mas é um dipolo localizado, certo? Ele é microscópico. Tá? M vetorial, U sobre a distância ao cubo. Né? U é o vetor diferença sobre módulo. A distância é módulo da diferença. Então, você fica com o potencial vetor agora de um dipolo, não na origem, mas num ponto qualquer. Certo? Essa é a expressão. Bom, o que é a matéria magnetizada, né? Vamos ver aqui direitinho, calma. Ela pode ter um certo estado de magnetização, né? A matéria magnetizada, certo? Nada mais é, né? A gente vai olhar dentro de cada átomo e molécula e vai ver que lá tem uma distribuição de carga em torno dos núcleos. O estado digamos assim, de flutuação dessa densidade de carga num átomo, numa molécula, pode ser representado pelo momento angular, né, dos elétrons, certo? Então, se tem momento angular, tem o quê? Tem circulação de carga, né? Se tem circulação de carga, tem momento também de polo. Então, cada átomo, uma molécula, se tiver, vai ter aí um momento de polo que ele vai representar, né, num volume diferencial, como nós temos muitos átomos de moléculas, você tem um volume corpo macroscópico, né? Então, se você tem um elemento de volume num ponto x', admitindo que haja muitos átomos e moléculas, se juntam, certo? Então você tem
um momento dipolo que você vai dizer que é um pedacinho, né? No volume dV', você tem aí um dm, né? Momento dipolo, tá? Então, esse elementozinho aqui produz, ou dentro ou fora do material, uma contribuição no ponto X, né? Que vai dar um dA que é colinear, aliás, não é colinear, né? É dm vetorial vetor de diferença. É um vetor ortogonal ao plano que contém x menos x' e ortogonal ao dm. Né? Então, você tem aqui um dA, eu vou botar aqui um sentido qualquer, que eu não sei qual é, certo? dm vetorial x. Nesse caso aqui, seria um dA, seria mais ou menos entrando. Suponha que isso aqui tem todo mundo no plano, dm, x entrando no plano, então dA seria algo assim, ó. dm vetorial x menos x' é o vetor que entra aqui, certo? Tem um dA aqui. Né? Então, esse momento de polo aqui produz um dA, que é dado pela fórmula que a gente acabou de derivar. Né? Momento de polo vetorial, vetores que tem um zero na frente. Né? Módulo ao cubo, né? Certo? Ora, então, é mais conveniente parametrizar as quantidades, não em termos do M, momento de polo, mas em termos do elemento de volume. Então, ele define uma densidade, né? Densidade de dipolos. Né? Ou seja, que quantidade é essa? Bom, é um vetor, né? Porque isso aqui é um vetor. A densidade de dipolos vamos chamar de M maiúsculo, por definição. Essa razão, dm, dV'. É uma função de quem? Depende de quem? De x'. Depende de onde você está calculando, certo? Essa quantidade, a unidade de momento de dipolo é corrente vezes área, é ampere vezes metro quadrado, no sistema assim, né? Volume é metro cúbico, então, sobre metro cúbico, que dá o quê? Ampere por metro. Essa quantidade é chamada de vetor magnetização. Por razões óbvias, né? Você sabendo essa quantidade, você sabe o estado de magnetização de uma matéria. Então, chama de magnetização por isso. Medida em ampere por metro, certo? Então, essa expressão aqui pode ser reescrita, né? Dessa forma, né? dA igual a μ0, botar o dV' aqui na frente, aí fica vetor magnetização, que depende de x', tá? Não vou botar aqui o argumento, não, vou botar m de x', né? Vou deixar assim mesmo. X' sobre 4 que é o clube, tá? Certo? Então, a contribuição de um elemento de volume dV' me dá um potencial vetor que é dado pela essa função densidade, que chama-se magnetização, produto vetorial x' sobre módulo ao cubo, né? Bom, só concluindo aqui. Quer dizer que se eu souber a função densidade, posso calcular, por exemplo, um volume qualquer, qual é o momento de dipolo dele. Né? Como é que eu faço? Integro. Tá? Às vezes é importante saber, né? Qual é o momento de dipolo de um pedaço de material, mais ou menos, equivalente. Por que é importante? Porque eu sei que se eu tenho um pedaço de material de qualquer formato, se eu souber o valor de M, momento de dipolo, longe do material, eu sei calcular os efeitos magnéticos. Eu sei o potencial vetor, que é M vetorial a R sobre módulo ao quadrado, da distância. E o B tem aquela forma canônica lá. Então, às vezes, eu posso, um pedaço de magneto qualquer, a certa distância, digamos, 10 vezes maior do que o tamanho do material, certo? Eu já sei que a magnética é desse jeito. Eu posso calcular, sabendo esse momento de dipolo dele. Né? E como é que eu sei? Bom, se eu souber a magnetização. Certo? Às vezes ele não sabe, né? Mas se souber, vai ter uma ideia. Na verdade, ele sabe, né? Por exemplo, um pedaço de ferro, se já se mediu no laboratório, ele satura numa magnetização tanto, certo? Então, você quando remove o campo, ele retém essa magnetização, ele tem lá, né, 1 Tesla.
certo? Meio Tesla. Não tem meio Tesla de magnetização aqui, certo? Então, eu sei isso aqui. Sei o volume, calculo o momento de polo. Se o momento de polo, sei a força que esse material vai fazer em alguma coisa que diz aqui, magnética. Né? Bom, é por isso que é importante. E daí você pode generalizar, né, e calcular, certo? O momento de polo de... Engraçado, não tem aqui na minha nota, eu não botei a fórmula aqui, né? O momento de polo, tá certo? De um material, né? De um material com estado de magnetização, que é uma função da densidade, que ocupa um volume V. Vamos botar aqui simbolicamente que esse material tem uma magnetização distribuída aí no volume, né? Então, X é o elemento de volume, vou botar aqui, né? X é a localização, ou dentro ou fora, então o potencial vetor é quem? Integral disso aqui. Daí eu tenho o potencial vetor agora, sem ser muito longe, né? Em qualquer lugar, até dentro do material, eu calculo o potencial vetor. Então, veja, a matéria magnetizada é o quê? Momentos de dipolo no vácuo, né? Aqui é vácuo e momento de dipolo. Tá? Então está no vácuo, preenchido com dipolos. Vai dar integral do volume de dV' 0 M magnetização vetorial x menos x', né? Sobre 4π módulo ao cubo. Né? Certo? Eu posso calcular, então, o campo, efeito magnético de um material de forma arbitrária, usando essa expressão aqui, sabendo a função da densidade. Né? Certo? Muito bem. Não vamos usar essa expressão para calcular nada, a gente vai usar uma forma mais conveniente. Ela é importante conceitualmente, né? Então, a expressão que permite eu calcular. Calculo A, depois eu vou... Bom, quem é B? Bom, B é a rotação de ar. Calculei o B. Tá? Descobri o efeito magnético. Tá? Bom. Bom, vamos agora colocar um caso mais real. Né? Depois você tem a coexistência de correntes de circuito, que você pode gerar artificialmente, né? Bateria, uma fonte de tensão no laboratório, tem um circuito formado por resistores, capacitores e indutores, que faz a corrente circular. Essa corrente a gente chama de corrente livre. É realmente movimento efetivo de carga que vai de A para B. Certo? Então, suponha que você tenha a coexistência de materiais magnéticos e correntes livres. Tá? Por exemplo, você tem aqui um entreferro, você tem um tubo de material magnético, um pedaço de material, e um enrolamento. O transformador consiste disso, né? Circuitos magnéticos e circuitos elétricos. Você transfere tensão de um para o outro por indução magnética, né? Coisa que a gente vai ver depois. Tá? Então você tem material magnético, ele é o quê? São dipolos. Né? Dipolos são o quê? São correntes localizadas, né? Sejam elas atômicas ou moleculares. Né? São correntes presas, são cargas presas, ficam em torno dos núcleos, né? E tem a corrente livre, que é a corrente de circuitos, que é essa aqui. Né? Nesse exemplo aqui que ele está mostrando, a corrente livre está separada da corrente magnética. Né? A gente vai generalizar um pouco mais, não vai pensar na forma específica dessas distribuições, vão admitir que no volume você tem tanto magnetização quanto corrente livre. Corrente livre, vamos representar pelo símbolo de densidade de corrente livre. Tá? Né? JL, esse L aqui é de livre. Tá? Acho que eu uso F, né? Eu uso L. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Eu uso L mesmo. Tá certo? Em magnetização,
é como se nesse volume aqui tem um DMzinho que dá essa magnetização, que é colinear com M, né? Tá? Porque tem um circuitozinho localizado ali. Tá? Então, efeitos magnéticos são produzidos por corrente, né? Tem corrente livre, tem corrente localizada, que é magnetização. Então, aqui está a nossa geometria, o volume de material, anormal para fora, né? Localização do volume. Então, qual é o efeito magnético no ponto X? O efeito magnético é a soma dos efeitos da corrente livre com o efeito da magnetização. Então, se a gente for olhar a expressão aqui, né? O potencial vetor tem a contribuição da corrente livre. Isso aqui é o argumento da função, tá? Isso aqui não é vezes x', não é. JL que depende de x'. Mi zero J, isso aqui é o potencial vetor de distribuição de corrente, 4 de módulo, mais contribuição da magnetização, que eu acabei de mostrar, produto vetorial, né? Certo? Então, quando você calcula o potencial vetor, você soma essas duas quantidades, você tem aí o resultado, né? Contribuição das correntes livres, né? Mais contribuição das correntes de dipolo. O que tem de diferente nessas expressões? Ambas são integrais de volume. Uma aparece módulo embaixo, outra aparece módulo ao cubo. Tá? Essencialmente, essa é a diferença dessa estrutura. Aqui é um vetor, esse aqui é um vetor também. É a mesma coisa, né? Como ele é construído, não importa. Esse aqui é um vetor, no caso final, esse aqui é outro. E aqui tem módulo, mas aqui tem módulo ao cubo. Então, eu vou transformar essa expressão tal que apareça módulo embaixo. Certo? Essa aqui é a álgebra que ele vai fazer, né? Então, o que nós temos essencialmente, se vocês forem ver, é produto vetorial de M com o vetor de diferença que é conhecido, né? Esse vetor de diferença aqui, ó. Nós já falamos de ocasiões anteriores. Ele é o gradiente de uma função, né? Que é a função inversa. O sinal aqui depende de em quem é que eu diferencio. Se eu tiver diferenciando x, que é menos o gradiente. Se é com relação a x', é mais o gradiente. Então, vou usar a segunda. Vai ser mais o gradiente em relação à segunda variável, que é essa aqui, a função inversa. Certo? Então, quando ele faz isso, que automaticamente apareceu um módulo embaixo. Né? Então, tem M vetorial, isso aqui, que é M vetorial gradiente. Né? Certo? Tem uma identidade que nós conhecemos, é rotacional. Isso aqui é uma função escalar, né? Então, nós temos a identidade lá, né? No capítulo 1, F vezes A é menos A vetorial gradiente de F mais F rotacional de R. Então, nós temos aqui, se eu fizer F igual a função inversa, e A o vetor magnetização. Então, você tem aqui um termo que é exatamente parecido com esse, M vetorial gradiente, que é esse termo aqui. Só que A tem que ser menos M, né? Então, isso aqui vai dar rotacional de M, só que a linha, né? Ele está fazendo. Tá? M sobre X menos X', que é F, sobre inverso. Igual a menos A, menos M, vetorial gradiente. Né? Mais função rotacional, né? De M, que é uma função de x', né? Se não fosse função de x', isso aqui dá zero. Mas ele depende de x', então é uma derivada aqui. Tá? Como eu quero mais M, aqui é mais M que tem na integral, né? Então eu vou botar aqui, multiplicar por menos 1, dá menos, aqui dá mais, e aqui vai dar menos. Pronto. Daí eu pego isso, substituo por essa soma aqui,
mais esse termo que vai para lá, né? Então, ele vai para lá com sinal de mais, certo? Então, vai ficar aqui. Eu vou tirar ele daqui e vai ficar aqui, ó. Isso aqui vai dar isso mais esse termo, que é rotacional de M sobre X menos X'. Então, observe, a segunda integral, que é a integral dessa quantidade, né, dá a integral dessa quantidade mais essa integral dessa quantidade aqui. Certo? Essa quantidade aqui apareceu a função inversa, né? Tá? Como eu queria. Então, isso aqui eu vou combinar com a primeira. Se você for olhar aqui, um termo vem para cá direto, vai ficar mais rotacional de M. Porque é rotacional de M só a função inversa. Eu botei para cá. Ficou a soma dessas duas coisas aqui. Certo? E lá sobrou um outro termo, né? A gente vai ver como é que ele é. Então, esse termo que sobrou, ó, cadê ele? Esse termo aqui, integral de volume disso aqui, né? Vamos identificar o que é isso aqui, tá? Ficou lá, integral de volume menos rotacional de M sobre X menos X'. Tá faltando alguma coisa aqui nessa forma? Tem o deveria, né? Esse é o termo que sobrou, é outro termo, né? Tá faltando quem? Mi0, pode entrar aqui, tá faltando 4π. Né? Temos um outro teorema lá no capítulo 1. Integral de volume do rotacional de um vetor é igual à integral de superfície. É o equivalente do teorema de Gauss, né? É d sigma vetorial o vetor. Tinha lá o teorema de Gauss que é integral divergente é igual ao fluxo do vetor posterior, certo? Mas tem um equivalente, que é esse aqui. Essa é a posição. No nosso caso, o d sigma na superfície, né, de fronteira, o d sigma tem um vetor normal para fora, o d sigma nada mais é do que, eu vou chamar de, no caso aqui é linha, né, variável linha. Né? O d sigma, linha vetor, é igual à sua magnitude vezes o vetor para fora. Tá? Então aqui fica menos, isso aqui vai dar menos M vetorial, isso aqui, menos, aliás, desculpa, menos isso aqui, né? Integral na superfície de d sigma linha N vetorial M, né? Tem um mi0, sempre esquece, bota aqui dentro. Mi0 sobre 4π. De novo, o denominador, que é a função módulo, né? O módulo como sumiu, que fez essa mudança, certo? Isso aqui eu posso trocar o sinal, isso aqui vai dar integral de superfície M vetorial N, né? Sobre 4π módulo. Tem um mi0 aqui, eu vou botar lá de cá, vezes mi0, certo? Então ficou o quê? Tem um termo de superfície que apareceu usando esse teorema, que é produto vetorial de M com a normal para fora, sobre a distância, e tem o termo de volume, que tem a função que eu recombino lá com o primeiro termo, né? Então, nós ficamos mais ou menos assim, né? O que aconteceu? Antes tinha o JL aqui, não é isso? Com essa minha manipulação matemática, apareceu um termo aditivo, né? Aqui dá uma nova densidade corrente, certo? Soma desses dois termos aqui. A gente chama de J equivalente. E na superfície apareceu esse termo aqui, que é o KM, né? Que nada mais é do que esse M vetorial N aqui. Né?
Então, é como se tivesse uma distribuição de corrente superficial K, na superfície, relacionada à magnetização, e uma densidade de corrente no volume equivalente, que é a soma de dois termos, né? A corrente de circuito, mais um termo novo que a gente chama de corrente de magnetização, JM, né? Quem é JM? Rotacional de M. Tá? Quem é KM? A superfície. É produto vetorial de M com M. Então, para todos os efeitos, o material magnetizado, né, ele pode ser retirado e colocado no lugar essas distribuições aqui. Corrente. Uma de volume. Mesma coisa do caso elétrico. Lá é menos divergente de P no volume, polarização. P escalar N na superfície. Aqui não, aqui é rotacional de M no volume, é uma corrente, e na superfície é K vetorial M, né? Está aqui sumarizado, certo? Densidade de corrente de magnetização. Isso aqui é ampere por metro vezes 1 sobre metro, dá ampere por metro quadrado. Ampere por metro, adimensional do ampere por metro, que é a corrente de superfície. Né? Na realidade, tudo que a gente fez aqui foi separar. Porque, veja bem, o que essas quantidades, elas aparecem em que circunstância? Né? Quando tem variação das funções. Se a função magnetização varia no volume, tem umas derivadas que você tem que levar em conta para saber quem é a corrente de magnetização, certo? Esse tipo de derivada que é o rotacional. Daí tem um termo de superfície. Por que ele aparece? Esse termo aqui. Porque, no fundo, isso aqui é o cálculo disso quando tem a variação abrupta da magnetização na superfície. Tem uma variação abrupta, tem uma derivada, e essa derivada é equivalente a esse termo aqui. Ou seja, quando você está no material e chega na borda dele, a magnetização, por exemplo, pode ser constante, por exemplo, certo? Quando você sai do material, dá zero. Então tem uma variação daqui para cá, de M para zero. Ela é abrupta, certo? Depende do tamanho, mais ou menos, da região de transição. Essa variação aqui, que é a magnetização, é essa derivada, certo? Ela é contabilizada separadamente. Aonde? Nesse termo de superfície. Essa é a ideia, certo? Então a gente separou, ó, na superfície não precisa calcular a derivada, basta botar uma corrente de superfície lá, no volume calcula esse rotacional para você ter a densidade de corrente de magnetização. Né? Então, a gente vai fazer alguns exemplos aqui em que você só tem matéria magnetizada, sem corrente livre. Né? A gente pode somar as duas coisas também. Tá? Então, para todos os efeitos, né? Se você tem um material magnetizado, geralmente materiais permanentemente magnetizados, dá para calcular efeitos magnéticos, substituindo o material pelas correntes equivalentes. Então, isso aqui é a situação real, né? Pedaço de material com volume, com estado de magnetização, você conhece essa função. Então, você tira o material, põe em vácuo, mais as correntes de magnetização. Isso aqui tem uma distribuição de corrente de magnetização de volume, e na superfície tem uma corrente de magnetização de superfície. Tá? Tá? Então, o campo é calculado como se fosse corrente no vácuo. Tá? Pode calcular diretamente. Certo? Então, a ideia é essa. O formalismo, você tem uma magnetização permanente, é o quê? Calcula essas quantidades, né? Substitui o material por essas quantidades, essas densidades de corrente, no vácuo. Né? Calcula A, calcula B. Ou, se quiser, calcula pela lei de Biot-Savart. Sabe JM, sabe KM, pode calcular B. Tá? Diretamente. Tá? Vou fazer aqui um exemplo, dois exemplos. Isso aqui é só conceitual. Né? Por exemplo, nós fizemos lá a pastilha polarizada, vou fazer aqui a pastilha magnética. Né? Você tem um material de corpo cilíndrico, né? Com uma tampa que tem um certo raio. Tá? Não sei se eu coloquei aí, não tem importância no momento, raio A, digamos assim. Para ficar incompleto aqui. Raio A, né? E espessura H. Né? E vamos admitir que isso é material
que a gente já conhece, materiais magnéticos que retêm magnetização, e que a gente colocou ele nesse estado de magnetização, ele reteve esse valor de magnetização M0, todos os dipolos orientados na direção Z, tá? Todo mundo alinhadinho, tá? Então, a gente vai pegar, bom, quem são as correntes de magnetização, né? Primeiro, quem é a densidade de corrente volumétrica de magnetização aqui, no caso? Quando M é constante, a derivada de M dá zero, né? Então, rotacional, que é a derivada, vai dar zero, tá? E na superfície? Você tem a tampa de cima, que é essa aqui, que é um elemento da superfície. O versor para fora é esse N+, que é coincidente com a Z, no caso, né? Superfície lateral, esse N, em toda essa superfície cilíndrica aqui, né? Ele é paralelo ao versor de cilíndricas, a R, né? E na tampa de baixo, o N, ele é igual a menos a Z. Né? Então, onde é que tem corrente de magnetização? Né? A gente vai procurar a superfície. Então, você vai ter, na de cima, M vetorial a Z, vai dar AZ vetorial a Z, que dá zero. Aqui não tem nada de corrente. Embaixo também, né? AZ vetorial menos AZ dá zero. E na superfície lateral, né? Isso aqui dá zero, certo? Também. Na superfície lateral você tem AZ, que é M0AZ, vetorial a R, né? Terceiro versor, com o primeiro versor do sistema coordenado cilíndrico, dá o segundo, que é o afim. Do vetorial, né? Então, ou seja, nós temos uma corrente de superfície que vai circulando aqui, ó, nessa parede. Né? Esse material, essa pastilha é equivalente a uma superfície de corrente lateral. É como se fosse várias espiras justapostas, né? Formando uma coisa mais larga. Né? Então, o que nós temos aqui, né? A corrente que circula nessa largura, né? É como se fossem as correntezinhas assim, certo? Botando aqui, olhando de frente, né? Suponha que você tem várias espiras, certo? Ela entra aqui, né, várias espiras, certo? A corrente que atravessa essa largura H é a densidade de corrente vezes o segmento atravessado, no caso aqui é M0H. Então tem uma corrente aqui lateral, ali, dada por uma corrente de magnetização em M, né? M0 vezes H. Certo? Então, essa pastilha é equivalente a uma espira de corrente. Se esse H for pequeno, vai dar uma espira mesmo, com uma corrente em M0H. Ou seja, esse é o efeito que a gente obtém, né? O efeito coletivo, certo? Dessa pastilha, né? Tem vários dipolozinhos aqui, tá certo? Né? Vários dipolozinhos, todos circulando do mesmo jeito. Então, se você vai ver que há cancelamento, né, de corrente nessas linhas comuns a dois elementos de área aqui, né? Então não tem nenhum efeito volumétrico e sobra, né, a circulação de corrente como se fosse uma corrente de verdade, né? Circulando por fora. Tá? Mas não, efetivamente não tem um movimento dessa carga aqui, não sai daqui e vem até aqui, certo? Ela está circulando aqui, mas a contribuição coletiva é como se fosse uma corrente realmente passando por fora. Né? Esse é o efeito. Então, essa pastilha é equivalente a uma espira. É por isso que o pessoal usava ímã, né? Passa para cá. Para medir efeito magnético, né? Agulha magnética. O que é a agulha magnética?
Então, vamos tentar desenhar aqui a agulha magnética para saber o que ela é, certo? Aqui está uma agulha magnética, né? Mais ou menos, certo? Assim, né? Bom, vamos exagerar um pouco. São vários discozinhos, certo? Aumentando aumenta de diâmetro e depois diminui, tá? Então, isso aqui é a agulha, certo? Então, vamos admitir que ela não é com esse formato, ela é cilíndrica, né? Isso aqui é a agulha do ímã, certo? Polo norte e polo sul. Magnetizada, né? Estado de magnetização M. Né? O que é isso aqui? São vários dipolozinhos, são várias espirazinhas de corrente equivalentemente, né? Várias espirazinhas de corrente. É como se fosse um enrolamento, né? Da bobina, certo? Isso aqui é a agulha magnética. Né? É uma bobina, é um indutor, efetivamente. Ora, o que acontece quando eu aplico um campo B a gente não mostrou isso, mas é o que acontece. Aplicar um campo B num dipolo magnético, o dipolo tende a se orientar na direção do campo. Não provamos isso, mas isso é um fato. Que nem no caso elétrico, né? O dipolo elétrico se alinha, é o estado de menor energia. Mesma coisa no caso magnético. Tá? Eu vou dar essa informação sem provar, né? Mas é o que acontece. Certo? Alinhamento, né? Tem um torque, né? Pode calcular, aí a tendência é a magnetização do dipolo se alinhar. Ou seja, a agulha magnética, na presença de um campo, se alinha na direção do campo. E foi isso que os cientistas, na época, utilizaram para definir a direção desse campo. É a direção da agulha. Bota perto de alguma coisa, a agulha está para cá, então o campo está para cá. É uma forma tangível, tá? De você poder saber. Mas o que é a agulha? É um rolamento desse aqui, certo? São correntezinhas, que eu acabei de mostrar a pastilhazinha como é que ela é, são várias dessas. Dá um enrolamento, dá um indutor desse, né? Na verdade é isso. Certo? Vou fazer um exemplo agora que a gente pode calcular de fato o campo, né? Vou pegar um material esférico, para poder calcular o campo na origem, né? Eu falei que eu posso usar, ou seja, eu tiro o material, boto as correntes equivalentes e posso calcular o B direto, que é mais fácil, usando a lei de Biot-Savart. Eu quero calcular o campo só na origem, porque dá trabalho calcular em qualquer lugar aqui, certo? Na origem dá para calcular de forma mais simples. Então, usando a lei de Biot-Savart, vamos lembrar como é que é a lei de Biot-Savart aqui. Né? Para uma corrente de volume, né, a lei de Biot-Savart diz o quê? Né? B igual a integral de volume zero, a densidade de corrente que existir, vetorial diferença sobre 4π ao cubo, né? Se for uma corrente de magnetização, dá JM aqui, certo? Porque a gente tira o material, bota a corrente no lugar e calcula o B direto. Se for corrente de superfície com corrente de magnetização KM, isso aqui daria a superfície fechada D sigma linha, né? zero, densidade de corrente superficial, no caso magnética, né? Vetorial, sigma de x', 4π módulo cubo, né? Certo? No volume dessa contribuição, ele essa barra na superfície da isso. Vamos identificar as correntes aqui no nosso problema. Onde que eu vou calcular? Na origem, né? E nós temos aqui, teríamos, né? A magnetização vale uma constante. Mais uma vez, a corrente de magnetização de volume é rotacional de M. Quando M é constante, derivada a zero. Então, a M vale zero, né? Na superfície, Km
é M vetorial normal. Né? Só que a normal aqui, no caso, é o versor radial, né? AR. Então, isso aqui vai dar M0 AZ vetorial AR. Ora, aqui está o AZ, né? E aqui está o AR. Ângulo entre essas quantidades é θ, né? O produto vetorial é o vetor ortogonal a ambos, que é o versor Aφ. Então, AZ vetorial R dá seno de θ Aφ, né? Então, aqui está a corrente de superfície. Ela é variável. E está na direção, com ele aqui. Ora, isso aqui é num ponto qualquer. Se for no ângulo θ', né? Porque o ângulo é variável, tá certo? O θ', esse aqui vai dar seno θ', Aφ'ʼ, né? Isso aqui é a AR'. Então, a gente vai ter que botar as coisas variáveis da integral lá para calcular. Tá? Então, no nosso cálculo, eu quero calcular o campo na origem. Então, x vai dar 0. Na superfície, x' vale o raio da esfera versor AR', que é esse versor aqui que a gente está falando, né? Então, vamos fazer a conta, tá? Daí aparece área diferencial da esfera, que dá raio ao quadrado, né? Diferencial de ângulo sólido, a 2 de ômega. Corrente de superfície está aqui. Vetorial x, que é 0, menos x', sobre módulo ao cubo. Certo? Então, você vai ter A2 com A dá A3, com A3 cancela. Tem o produto vetorial com Aφ com o AR', né? Aφ é o terceiro vetor, com o primeiro dá o segundo. Então, vai dar um menos aqui, certo? Deixa eu ver, está aqui também. Né? Então, Aφ com a R dá quem? Dá o θ, né? Apareceu a θ aqui. Tá? Integral de ômega é seno θ de θ de φ. Tá? E essa integral tem que tomar cuidado, porque o θ depende de φ, né? E tem uma componente z. A componente no plano xy aparece as funções seno de φ e cosseno de φ, certo? Então, a projeção do θ no plano xy dá uma contribuição nula. E a contribuição na direção z vai dar essa função, a função cosseno de θ, né? Vai dar a integral de cosseno de θ. Aliás, desculpe. Peraí. A contribuição, tem a projeção do θ na direção z é menos seno θ a z, que não depende de φ, e a integral vai dar 2π vezes isso. Né? Então, esse menos com esse menos cancela, fica mais. 2π com 4π dá 2. A z sai da integral, fica com a integral de seno ao cubo. Pode ser calculada fazendo isso aqui, né? Deixa para vocês isso aí. Integral, né? Seno ao cubo de θ.
que é igual a integral de zero a π, né, no caso. Seno de seno ao quadrado, que é 1 menos cosseno ao quadrado, né? Fica fácil, tá? Então, tem a integral do seno, que dá menos cosseno, né? E a outra integral de cosseno ao quadrado vezes menos seno. Chamar cosseno de U, né? Isso aqui vai dar mais, né? Cosseno ao cubo de θ' sobre 3, né? A derivada de cosseno ao cubo vai dar 3 cosseno ao quadrado, sobre 3 cancela, derivada do cosseno que era menos seno, que está aqui. Então, isso aqui é de 0 a π, né? Certo? Posso inverter também, botar menos na frente, tá certo? Então, se eu inverter, menos e mais vai ficar mais e menos, né? Certo? Ora, cosseno de 0 dá 1, cosseno de π dá menos 1, a diferença dá 2, né? E isso aqui vai dar 1/3 menos 1/3, que dá 2/3. Vai dar 2 menos 2/3. Que dá 4/3, né? Essa integral aqui, tá certo? Integral em θ, né? Se a gente for olhar lá... Será que tá certo, hein? 4/3. Ah, tá. Tinha um... tá certo. É isso mesmo. Tinha um 2 aqui, né? Aqui dá 4/3, não é isso? E esse 4/3, 4 em 2 dá 2, né? Dá 2/3 no final. Ou seja, M0 a Z é a magnetização, então o campo da origem é 2/3 de M0 a M. Campo B de material magnetizado, né? Então a esfera, ela tem essa propriedade, né? Esferinha aqui. Tem o campo da origem, só que é menos, né? Deu menos aqui. Não é mais, tá certo? O campo é para cima, né? Tem o campo B, que é 2/3 de M0 a M. Só que esse resultado é mais geral, né? O campo em qualquer lugar dentro da esfera vale constante. 2/3 de M0 a M. Pode-se mostrar isso, né? A gente não vai fazer isso, mas estou adiantando. Que nem no caso elétrico. Matéria polarizada, o campo, polarização uniforme, o campo dentro da esfera é constante. E aqui o campo B é constante também. E do lado de fora, isso aqui se comporta como um dipolo magnético no regime assintótico. Então, aqui fora, o campo é o campo de um dipolo, certo? Fora, né? B é μ0 sobre 4π distância ao cubo. Né? Suponha que essa esfera tenha um momento de dipolo M, que seria quanto? Né? É M0 vezes o volume. Então, do lado de fora, em qualquer lugar, o campo é dado por aquela expressão canônica 3m escalar AR. AR menos M. A esfera magnetizada uniformemente é equivalente a um dipolo na origem do lado de fora, certo? Do lado de fora da esfera. Só que ela é uma representação exata do regime assintótico. Né? Isso aqui é um campo exato. Certo? Outro exemplo interessante é esse aqui, ó, placa magnetizada, né? Dessa forma. Suponha que você tenha magnetizado a placa desse jeito. Uma placa infinita magnetizou, digamos, com um eixo de magnetização paralelo à superfície de fronteira da placa, né?
Mais um caso em que o JM é constante. Daí já tem que um M é constante, JM igual a zero, né? Tá? Então, não tem corrente de magnetização de volume, mas tem de superfície. Né? M vetorial N nessa superfície aqui dá um versor na direção saindo do quadro. Né? Se isso aqui é Y, isso aqui é Z, então saindo do quadro aqui é X. Né? O eixo que sai do quadro. Então, você tem uma corrente de magnetização na superfície de cima. É um plano de corrente, né? Corrente M0 a X, nessa coordenada Z igual a D sobre 2, na superfície de baixo. M vetorial N dá a Y vetorial menos a Z, que dá menos a X. Então, aqui você tem, é como se você tivesse vários fiozinhos, certo? Aqui embaixo é melhor, em vez de fazer aqui. Então, essa placa aqui é equivalente a vários fios paralelos, né? Com corrente distribuída aqui, tá? Com densidade constante, né? Aqui embaixo. Olha, é fácil calcular. O campo de dois planos de corrente é a soma dos campos de cada plano. Tá? Ora, esse plano de corrente aqui, as densidades de corrente são iguais em magnitude, né? Essas correntes aqui produzem um campo que faz assim, né? Para cá e para cá. Vou botar as cores aqui para ele poder entender melhor, né? Por cores, certo? Então, essa corrente vermelha de cima faz um campo assim, né? Em toda a região aqui embaixo. A de baixo, azul, faz um campo ao contrário, né? Essa aqui está entrando, então o campo faz isso, certo? Faz isso. A azul faz isso aqui e faz isso aqui embaixo, né? Então, a azul faz essa contribuição, certo? Ou seja, os campos se cancelam fora da região, isso aqui dá zero, né? São campos que não têm a mesma magnitude. Certo? Zero, zero, e aqui reforço. Como cada campo é μ0k sobre 2, vezes 2 dá μ0k. Em que K é dado por essa expressão aqui, né? K igual a M0. Certo? Então, aqui dentro tem um campo na direção de Y, campo interno, que vale M0, densidade corrente. Mas a densidade corrente é M0. M0, aonde? Em que direção? Na direção a Y. O campo aqui dentro é constante, M0, M0 é Y. Fora dá zero. Aqui dá zero. Zero aqui, zero aqui. Tá? Esse é o resultado. Certo? M0 a Y é a magnetização. Então, vai dar um campo M0M dentro, certo? E zero fora. Certo? Vou mostrar algumas situações que a gente pode calcular diretamente o campo, né? Muito bem. Bom, como é que ficam as equações de Maxwell agora? Antes a gente tinha vácuo, né? Só não tinha matéria magnetizada. A gente definiu um campo B, aliás, um campo H, de uma relação parcial, que aparecia um miséria aqui. Tá? Isso aqui só vale no vácuo, certo? A gente definiu um campo magnético, temporariamente, né? E tudo era no vácuo, corrente livre no vácuo, então a gente definiu essa relação aqui. Ele falou, bom, as equações de Maxwell no vácuo são divergente de B igual a zero, não tem monopolo magnético, e rotacional de H igual a densidade de corrente que nós utilizamos, né? Que é a densidade de corrente, que era livre lá no caso, né? Foi isso aqui que a gente mostrou, né? E uma conexão entre BH, que é no vácuo. E agora, quando você tem matéria magnetizada, né? Então, você tem corrente livre e corrente de magnetização, né?
Ora, vamos tirar o H da história agora, vamos voltar para o caso original. O campo mesmo é o B, certo? H é um campo auxiliar. Então, as equações de Maxwell são as equações completas. É divergente de B igual a zero. E rotacional de B é igual a μ0 vezes J. Essa são as equações originais. Quem é J? São todas as correntes que você imaginar. Corrente livre, corrente atômica, né? Qualquer tipo de corrente. Só que a gente acabou de mostrar que quando tem matéria magnetizada, a densidade de corrente é uma densidade de corrente equivalente, né? Certo? Que ela é a contribuição da componente livre com a componente de magnetização. Né? Lembrando, corrente de superfície não aparece em equação diferencial. Ela aparece lá quando a gente integra, dá aquele resultado do que eu falei. Certo? Mas aqui na equação diferencial aparece só a de volume. Né? Então, esse J aqui, na realidade, é tudo que for possível. Então, é a densidade de corrente equivalente. Certo? Então, isso aqui vai dar μ0, JL, mais μ0, JM. Por sua vez, JM é M vetorial N. JM é rotacional de M, dá rotacional de B, μ0, corrente livre, mais μ0, rotacional de M, igual mais, né? Ou, se quiser, rotacional de μ0, M. Né? Então, isso aqui eu vou passar para o primeiro membro e combinar os rotacionais num rotacional só. Vai dar, então, rotacional de quem? B menos μ0 M igual a μ0 JL. Certo? Então, aqui apareceu uma quantidade nova, né? Uma combinação de quantidades. Se não tiver matéria magnetizada, isso aqui dá zero, né? Se tiver matéria magnetizada, aparece essa contribuição. Ora, isso aqui a gente vai chamar agora disso uma quantidade que cancela esse μ0. μ0 vezes μ0, porque vai cancelar, vezes H. Essa quantidade agora chama de μ0H. Se isso aqui dá zero, B igual a μ0H, né? Se não der zero, essa combinação dá μ0H. E aí você fica com o rotacional dessa quantidade igual a densidade corrente apenas livre. Né? E aí veio uma relação constitutiva, certo? Essa para cá. Chamei redefini isso aqui como sendo μ0H, μ0 cancelou, ficou uma equação diferencial só na grandeza H agora, igual a densidade corrente livre. Né? E essa quantidade é que a gente chama de campo magnético, né? Certo? Ampere por metro. E apareceu uma relação entre as quantidades, que chama-se a relação constitutiva em meios magnéticos. B igual a μ0 soma dessas duas quantidades aqui. Tá? Então, agora, as equações de Maxwell para a magnetostática, observe a nuance aqui, tá certo? Isso aqui, que aparece no segundo membro, não é a densidade de corrente total. É só a corrente de circuito. Então, quando eu boto H aqui na equação de Maxwell, implica que isso aqui é só corrente de circuito, não é corrente de magnetização. Tá? Só se eu botasse μ0B, aí tudo bem, μ0 de densidade de corrente total. Quando eu mudo esse paradigma agora para H, aqui a densidade de corrente é apenas livre. Né? Então, as equações de Maxwell agora vão ser escritas, eu vou tirar esse L, tá certo? Para não ficar levando esse L para o resto da vida, né? Na forma diferencial dá o quê? Divergente de B igual a zero, rotacional de H igual a J, em que isso aqui é corrente livre. E a conexão entre B e H, que é essa relação constitutiva aqui. Forma integral,
aplica os teoremas que a gente já fez antes, né? Fluxo magnético líquido para fora de uma região fechada é zero, né? E lei de Ampère, né? Circulação de H igual a corrente livre envolvida. Pode ter corrente de magnetização, isso aqui só vê a corrente livre. Tá? Né? Vou fazer um exemplo aqui, certo? Deixa eu fazer um exemplo aqui, para a gente entender direito. Essa parte mais importante dessas equações de Maxwell é entender direito que são as quantidades que aparecem, né? Porque eu tenho um cilindro, né? Aqui está bem. Pegar um tamanho qualquer finito, tá certo? Finito. Raio A, altura H. E esse cilindro está magnetizado. Magnetização constante. Eu venho aqui e vou fazer um caminho fechado. Não, aqui, deixa eu ver assim. Peraí. Caminho fechado assim. Eu venho aqui. Que é o caminho fechado que eu estou fazendo, certo? Fica a lei de Ampère. Certo? Então, o caminho fechado, essa parte aqui do segmento entra no material, sai por aqui e vem para cá. Né? A área está sempre à esquerda, né, no caso, certo? Daí eu pergunto, bom, quem é a integral de HDL para esse problema aqui? Isso aqui é equivalente, nesse né, equivalente à corrente de magnetização de superfície, não é isso? Circulando aqui, com densidade M0, né? Km, só a magnitude, igual a M0, e ela é na direção azimutal, fazendo isso. Como se fosse uma bobina, né? Um cilindro magnetizado é como se fosse uma bobina, de altura H, com corrente lateral. Né? A corrente está entrando aqui, está passando assim, né? Quem é integral de HDL? Seria o quê? Seria a corrente envolvida, certo? Qual é a corrente envolvida nesse problema aqui? Zero. Corrente livre. Não tem corrente livre nesse problema. Então tem corrente ligada. Então, integral de HDL dá zero. Integral de BDL não dá zero, certo? Se eu calcular o B, que é o verdadeiro campo, B é o campo verdadeiro, H é o campo auxiliar. Tem efeito magnético, mas o H, a integral de H dá zero, a circulação dá zero. Mas de BDL não dá μ0 vezes a corrente envolvida. Toda ela que for. Não tem corrente livre, mas tem magnetização. A corrente de magnetização envolvida é a que passa aqui dentro, né? É M, certo? M, que é K vezes H. É igual a μ0 vezes M0 vezes H. Esse é o resultado. Corrente envolvida é isso, certo? Que flui, né, nessa área. Então, por isso que é importante saber. A equação de Maxwell, a
rotacional de M igual a J, de H, né, igual a J, quer dizer que J é só a corrente livre, de volume, de superfície, etc. Se não tem corrente livre, dá zero o resultado de circulação de H, lei de Ampère, né? Mas B não, B pega todo mundo. Ah, mas não tem livre, mas tem magnetização. Então, deixa eu pegar a magnetização. E tem que ser botar uma miséria na frente, né? No caso, tá? Porque é a equação diferente. Então, essa é a importância de entender essas equações, né? Então, aqui eu estou reforçando aqui, né? A função de densidade que aparece nas equações de Maxwell final, em que H aparece como rotacional, né? São correntes de portadores livres. Como é que é isso? Corrente de circuito, né? Você circula a corrente no circuito. Solução iônica, você tem íons em solução, que você tem eletrodos que botam os íons para se mover, isso é corrente livre, né? Gás ionizado, você ioniza um gás, aplica lá eletrodo, as moléculas ficam se mexendo, certo? Corrente livre. Elétrons em lacuna no semicondutor, corrente livre. Tudo isso é corrente livre, certo? Corrente ligada é aquela corrente que está presa no átomo. Corrente de magnetização que a gente chama. Bom, equações diferenciais, né? A gente não vai usar muito agora essas condições de contorno, mas vai usar lá em Eletromag 2. A gente vai resolver problemas de reflexão de ondas, tá certo? Que a gente vai precisar de usar condições de contorno mais, né? A gente usa aqui um pouco, tá certo? Então, vamos estabelecer aqui para deixar já formulado, né? Então, o problema é sempre o seguinte: você tem equações diferenciais que governam os campos H e B nas duas regiões, a equação de Maxwell, tem a forma geral. Daí você resolve essas equações de alguma forma, mas tem que conectar as quantidades dos dois lados, né? Quando você resolve as equações, você obtém umas constantes arbitrárias. Daí você vai amarrar essas constantes, emendando os campos na interface. Então, você tem aí um cilindro, né? N é um versor que vai de 1 para 2, isso aqui é meio 1, isso aqui é meio 2. Né? N é um versor que vai de 1 para 2. Base do cilindro é uma área delta sigma pequena, diferencial, e H é uma altura também pequena, que eu vou fazer tender a zero. Vou calcular essa. Vou usar só o cilindro, né? Uma equação é a lei de Gauss para o magnetismo, que é essa aqui, certo? Quando eu aplico, calculo o fluxo para fora, eu tenho essa tampa de cima, tampa de baixo, superfície lateral. Mas a área da superfície lateral, no limite em que H vai para zero, essa área aqui vai para zero. Então não tem contribuição lateral. Então vai dar o fluxo na tampa de cima menos o fluxo na tampa de baixo. Na tampa de cima, vale o campo do meio 2. Na tampa de baixo, vale o campo do meio 1. O fluxo é o quê? É a projeção de B na direção normal para fora, certo? Então é B2 escalar N, e aqui é B1 escalar menos N. Tá? Então dá esse resultado aqui, vezes delta sigma, no caso, né? Aqui, né? Vezes delta sigma. Só que aqui cancela, divide por delta sigma. Então dá essa primeira condição de contorno. B normal é contínuo numa interface entre dois meios. B normal faz uma função contínua. Ou seja, se você fosse fazer um gráfico e ficasse observando só a componente normal de B, aqui é a coordenada normal interface, né? Então, você tem uma interface, você está cruzando a interface, digamos que você define essa coordenada aqui de x normal, certo? Está cruzando a interface. Você tem B variando no meio 1, B variando no meio 2. Então, você tem aqui a interface, ocorre aqui nesse ponto, certo? Nessa coordenada específica xn, né? Esse valor aqui. Então, você tem o B variando aqui, certo? Terminou a solução do meio 1, começou a solução do meio 2. A solução do meio 2 pode variar diferente, mas aqui elas são iguais, certo? Então, elas se emendam continuamente, né? O B normal, o B tangencial não tem nenhuma regra. O B normal, ele é amarrado na interface. Senão, a lei de Gauss é violada, certo? Bom, a outra equação que a gente vai usar é essa equação aqui, certo? Rotacional de H igual a J. Só que ele não vai usar a lei de Ampère, ele vai integrar no volume isso aqui. Vai usar um pouco diferente. Vai integrar isso no volume e vai dar integral de volume do rotacional de H
é igual à integral de volume de J, né? Certo? Ora, isso aqui tem aquele teorema que eu falei, né? Isso aqui é parecido com a lei de Gauss, mas tem aquele integral. Isso aqui é equivalente à integral de superfície de d sigma vetorial H. É o dual, né, do teorema de Gauss. Tá? Integral de volume do rotacional é a integral de superfície do produto vetorial. A gente aplica essa relação no limite em que H tende a zero. Tá? Quando H tende a zero, a contribuição na superfície lateral do cilindrozinho que eu estou usando lá, né? Isso aqui é o H. Você vai ter a tampa de cima, N está para cá, né? Tampa de baixo, N está para cá. Então tem contribuição na tampa de cima dessa quantidade aqui, tá certo? Contribuição na tampa de baixo, né? E uma contribuição lateral que é proporcional a H, que vai para zero no limite. Então isso aqui vai dar delta sigma. Na tampa de cima vai dar N vetorial H2. Tampa de baixo dá menos N vetorial H1. Né? Ora, o limite disso aqui, quando a altura vai para zero, bom, se a altura for para zero, você vai ter aqui um J vezes H vezes delta sigma, certo? Isso aqui, no limite que H tende a zero, vira corrente de superfície. A definição da corrente de superfície é isso. Pega uma dimensão, reduz para zero, se tiver corrente de superfície, sobra isso aqui. Então, isso aqui vai dar integral vai dar densidade de corrente superficial, K livre, né? Vezes a área delta sigma. Certo? Então, delta sigma vai embora, fica acontecendo no contorno, né? N vetorial H2 menos H1 igual a K. E a segunda, certo? Condição é essa aqui. Então, tem uma descontinuidade em quem, né? Bom, o que é isso aqui? N vetorial H2 menos H1, N vetorial H2 é a componente tangencial de H. Porque N vetorial H é ortogonal a N. Então está na direção do plano. Está no plano, certo? N vetorial H está no plano. Então é a componente tangencial de H. Então aqui está dizendo o quê? Que a componente tangencial do lado 2 menos a componente tangencial do lado 1, né, é igual a corrente que atravessa, né, ortogonalmente tanto a N quanto a essa diferença. Tá? Então, por exemplo, se a corrente está saindo do quadro, né, isso aqui vai dar H2 menos H1, se for assim, tá certo? Vai dar essa saída, a corrente saindo desse jeito. Né? Se H2 é essa vermelha grande, H1 é essa aqui, a diferença está para a direita, né? Então, N vetorial H2 menos H1 vai dar uma corrente entrando, vai dar esse resultado aqui, na realidade. Né? N vetorial H2 menos H1 dá isso. Igual a K, né? Certo? Então, esse seria o resultado. Então, tem uma descontinuidade na componente tangencial que é dada por K. Para onde vai? Bom, tem que ver lá as direções no produto vetorial. Tá? Então, vai dar esse K aqui. Se não tiver corrente de superfície livre, pode ter magnetização, mas se não tiver livre, obter-se o quê? H tangencial é contínuo. Né? Quando a corrente de superfície é zero, H tangencial é contínuo. Caso contrário, tem uma descontinuidade no H tangencial. Né?
Muito bem. Bom, então agora já tem as equações de Maxwell, tem as condições de contorno. Vamos olhar alguns tipos de meios magnéticos, né? Meios materiais que têm algum efeito magnético. A gente vai representar assim tudo de um diagrama só, digamos assim, né? Como é que a gente faz, por exemplo, em laboratório para saber a resposta do material, né? Você, por exemplo, se você tem um cilindro, né, magnético, cilindro magnético, né? Você vai passa um enrolamento em torno dele. Fazer assim. Enrola, né? Bota. O que você está fazendo aqui? A gente está aplicando um campo, né? A gente quer aplicar um campo. A gente enrola ele com. Enrola ele, pode ser desse jeito, né? Circula uma corrente, certo? A corrente vem por aqui, né? Sai por aqui. Então, quando eu faço uma corrente de livre, né? Eu produzo quem? Eu produzo um campo H, né? Então, H, ele interage com... Ele induz variações de polo magnético. E aí, o tipo de material, como é que ele responde, é que vai dar a sua propriedade, né? Como ele responde, é que vai definir a sua propriedade. Então, o que a gente faz? A gente vê, bom, a gente tenta levantar essa curva, né? Magnetização versus H. Tá? A gente pode medir de várias formas, pode ver, por exemplo, como é que a indutância do circuito está variando quando eu aplico uma corrente, né? Porque isso aqui faz mudanças na indutância, né? São coisas que a gente pode medir no laboratório. E essa mudança de indutância a gente pode medir e caracterizar a magnetização que dá essas variações. A gente pode levantar essa curva. Então você tem várias respostas, certo? M pode variar linearmente com H ou não, né? A magnetização pode ser na mesma direção ou não. É diferente do caso elétrico aí. Tá? Então você tem, por exemplo, meios lineares, né? A magnetização varia linearmente com o campo aplicado. Só que tem materiais em que essa magnetização varia em sentido oposto. A gente vai ver no capítulo seguinte que tem a lei de Lenz, né? Quando você aplica um campo no material, a tendência dele é ter uma reação que fornece um campo em sentido oposto. Então, a tendência natural de um dipolo, se você aplicar um campo, ele produz uma reação oposta, certo? No sentido oposto. Então, muitos materiais em que isso é favorecido coletivamente são materiais diamagnéticos. Quando a resposta é para baixo, tem um material diamagnético. Se a resposta é para cima, a gente chama de paramagnético. Né? Mas são lineares, todos dois. Tá? Isso é um efeito muito fraco, muito pequeno. Né? Não é muito significativo. Então, aparece esse parâmetro que a gente vai falar já já. Né? E materiais não lineares são esses materiais que a gente já falou, que vocês conhecem, né? Ferromagnéticos e ferrimagnéticos. E tem também antiferromagnéticos. Né? Ou seja, existe uma interação forte entre dipolos, só que no ferromagnético os dipolos são de mesma magnitude, digamos assim, ficam todos alinhados, certo? Você aplica um campo. Nos ferrimagnéticos, você tem efeitos de subredes diferentes que os dipósitos se alinham dessa forma aqui, certo? Mas tem efeito líquido positivo, sabe? Digamos assim, né? É mais fraco o efeito de magnetização. Os antiferros, quando as duas subredes têm momentos idênticos. Então, o efeito magnético observado fora do material é zero, embora exista interação forte dentro. Né? Então, tem materiais que ficam alinhados desse jeito, são antiferro, assim é ferro e assim é ferro magnético. Né?
que eles têm em comum, esses materiais? Você, quando magnetiza os materiais, esse aqui você não observa a magnetização da zero, né? Fora, certo? Mas tem uma magnetização de uma subrede mensurável e da outra subrede também. São valores que se cancelam, certo? Mas assim, o que acontece? Em cada subrede aqui, a magnetização satura, você retira, né? Você retira o campo, ela vai tender a um valor fixo para campo nulo, né? Você vai satura de novo no sentido oposto, daí você vai fazer isso, né? Você fica nesse laço de esterese aqui, certo? Então, mais uma vez, a esterese é o fato de você, aplicando um campo, você não sabe a resposta, né? Aqui está o campo, pode ser essa solução, pode ser essa solução, ou essa aqui, tem 3 soluções. Só dá para saber quem é a magnetização vendo a história, de onde veio, certo? Bom, para materiais paramagnéticos ou diamagnéticos, a gente acabou de falar aqui, né, que a resposta é linear. Ou seja, a magnetização é ampere por metro, o campo magnético também é ampere por metro, elas variam linearmente, tem a mesma dimensão. Então, M, no material paramagnético ou diamagnético, pode ser escrito como um fator de escala chamado de susceptibilidade magnética, né? Susceptibilidade. Né? Magnética. Certo? Adimensional, porque isso, M e H têm a mesma dimensão. Então, e no meio isotrópico, né? Em qualquer direção isso vale. Certo? Materiais paramagnéticos, o QM, a letra Q, né? Essa aqui é a letra Q do alfabeto grego, certo? O QM é maior que zero, materiais diamagnéticos, o QM é menor que zero, mas muito pequena diferença, certo? E o que acontece? Quem é a relação entre B e H? Bom, passa a ser agora μ0 H mais M, né? Isso aqui é um Ki, tá mal escrito aqui. Ki, né? μ0 vezes H mais M. M é QM vezes H. Então fica μ0, 1 mais Ki vezes H, né? Essa quantidade aqui, que é μ0, 1 mais Ki, chama-se a permeabilidade do material, né? Isso aqui é um número dimensional, tem uma diferençazinha em relação a um mais alguma coisa, pode ser para cima ou para baixo, né? Então, a permeabilidade relativa, que é μ sobre μ0, vai ser maior que 1 no material paramagnético e menor que 1 no material diamagnético. Só que essa a diferença é muito pequena. Então, para todos os efeitos, esses materiais, que têm efeito muito fraco, têm a permeabilidade muito próxima de 1. Certo? É 1 mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu achar aqui a tabela do livro. Onde é que eu li? Peraí. Book. Deixa eu ler aqui. Vou achar aqui, capítulo 5, né? Tem uma tabelinha com valores aqui para a gente ver. Tá? 5. Atribuir materiais. Aqui, certo? Vamos para cá. O que, que tem? Deixa eu ver aqui. Se tem uma tabela pronta aqui. Quero ver essa tabela aqui. Dá para ver bem, né? Alguns materiais, né? E a permeabilidade e a susceptibilidade dos materiais, né? 10 a menos 7 aqui, certo? Isso aqui é ar, né? Água é diamagnética. 10 a menos 5, mais ou menos. Plástico, PVC, diamagnético, 10 a menos 5. Oxigênio. Alguns exemplos de materiais tradicionais, certo? Para ver que a permeabilidade é muito próxima de 1 desses materiais. Né? Certo? Muito bem. E
acho que tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui para materiais. Aqui tem também. Materiais ferromagnéticos. Deixa eu ver se tem aqui. Pronto, aqui tem um exemplo, certo? Eu queria mostrar para vocês o valor da magnetização, mais ou menos quanto é que é. Para ter uma ideia. Ferro, cobalto e níquel, né? Magnetização de saturação, que é aquele nível de patamar que a gente chega, em Tesla, né? Tesla é o Weber por metro quadrado, é a unidade de campo B, né? Em Tesla, certo? Na realidade, isso aí já é equivalente, é o B equivalente, digamos assim. O campo B de um material magnético, né? μ0m, tá? Isso aqui, na realidade, é para 100 amperes por metro. Então, isso aqui é o B equivalente de material magnetizado, né? Em Tesla, que dá da ordem de 2 Tesla. 2 Tesla é um campo gigantesco, um campo B muito forte. Tá? Meio Tesla, se você pega um entreferro, um meio Tesla e bota uma chave de fenda, você não consegue tirar. Né? É muito forte. Então, 2 Tesla é um negócio gigantesco. Tá? 2,2 Tesla. Cobalto, 1,8. Níquel, 0,64. Tá? Tem uma ideia aí. Certo? Bom, como é que funciona quando você está trabalhando com materiais? A gente não vai trabalhar com materiais não lineares o tempo todo, mas quando o material é linear, ou seja, que ele tem uma permeabilidade, o cálculo em campo fica muito simples. Né? Então, se você está trabalhando com materiais lineares, né? Então você pode caracterizar por uma permeabilidade μ, as equações que nós, problemas de alta simetria, né? Onde aparece μ0, basta botar μ no lugar. É isso que na prática acontece. Por exemplo, em alguns desses casos aqui, né? Pega esse exemplo aqui, um fio. Antes tinha o fio no vácuo, né? O fio no vácuo. Fio no vácuo, certo? A gente mostrou que o fio no vácuo ele tem um campo B igual a μ0i sobre 2πr afim, né? E um campo H, que é I sobre 2πr afim. Né? Suponha que eu coloque em torno desse fio um material permeável com um certo raio. Né? Certo? Certo raio aí que eu não estou mostrando qual é, né? É raio A, no caso, certo? Raio A. Né? Ora, pela lei de Ampère, a circulação de H é a corrente livre envolvida. Não vai depender de eu botar um cilindro uniforme, material permeável até um raio A e depois deixar a miséria aqui fora. Se eu fizer integral de HDL aqui fora, daí, se eu fizer integral de HDL aqui dentro, daí. Então, H é o mesmo, não muda. Então, se você for calcular, o H vai dar I sobre 2πr afim, nas duas regiões, ou dentro ou fora. O B não. Né? Dentro vai dar μ vezes H, B igual a μH, certo? No meio permeável, né? B é igual a μ vezes H. Então vai dar μi sobre 2πr dentro, fora vai dar μ0 I sobre 2πr. Tá? Se você quiser saber, bom, como é que estão as correntes de magnetização desse problema aí, né? Bom, deixa eu dar uma olhadinha, tá? Bom, a gente precisa investigar a função magnetização primeiro e dela obter as correntes de magnetização para ver se faz sentido esse cálculo aí. A gente calculou isso aqui direto, né? Lei de Ampère para H, I sobre 2πr, daí aplicou a relação constitutiva no meio linear, que é B igual a μH. Daí calculou, né? Bom, então vamos olhar a magnetização. Magnetização vem dessa relação aqui, né?
magnetização vem da relação B igual a μ0 H mais M, né? Como B igual a μH, vai dar μH vai dar isso aqui, né? E aí você tira o M. É μ sobre μ0 menos 1 vezes H. Pronto. Eu sabendo H, eu sei M, certo? Então, é a diferença entre a permeabilidade relativa de 1. Dá esse fator de escala aqui. Bom, com isso eu calculo, eu sei o H dentro, eu sei o M dentro. Quem é o M dentro? μ sobre μ0 menos 1 vezes H, que é I sobre 2π RFI. Ora, a rotacional de M é variável, certo? Mas tem rotacional 0. Né? Por quê, né? Porque M é μ sobre μ0 menos 1 vezes H. Rotacional de M vale, no volume do material permeável, uma constante vezes rotacional de H. Só que no volume, né? Aqui está o fio, e aqui está a capa permeável, né? Nesse volume aqui, não tem corrente de volume. Isso aqui seria a densidade de corrente, né? Que vale 0. Não tem. Ou seja, JM vale 0. Não tem corrente de magnetização de volume. Mesmo M variável. É variável, mas se você calcular a rotação, ele dá 0. Tá? Então, só tem agora a corrente de superfície. Né? Aqui está a superfície do material permeável. Aqui está a corrente saindo, né? M forma linhas circunferenciais, tá certo? Que nem H, né? M faz isso, né? Magnetização faz isso, certo? N faz isso aqui. M, vetorial N, vai dar algo aqui entrando, né? Se a corrente está no sentido Z, essa corrente que entra de superfície aqui é menos M0 a Z. Tem corrente na superfície de magnetização que entra no quadro, certo? Daí a gente se pergunta, ela volta por onde? Se ela entra, ela tem que voltar para algum lugar. Ela volta por aqui, pertinho dessa corrente aqui, certo? Deixa eu exagerar um pouco aqui. Vou fazer um desenho mais exagerado. Aqui está o fio. Vamos aumentar a seção transversal do fio, certo? O fiozinho tem um diâmetro transversal, né? Aqui está a capa. Vou fazer a mão mesmo. Tá a capa permeável. Certo? E eu mostrei que essa corrente sai, né? Então, coisa vermelha aqui dizendo que tem corrente saindo aqui. A corrente está saindo, certo? Então, eu mostrei que tem uma corrente entrando, uma corrente de magnetização entrando. São vários fiozinhos assim, equivalentes. Da borda, certo? Então, esse sistema é equivalente a uma corrente livre no meio, que é um fio. Uma corrente de superfície entrando na borda, e tem uma outra corrente que eu não estou mostrando. Se eu fosse usar uma seção transversal aqui, finita, ia ter umas correntezinhas aqui. Não tem azul escuro, né? Bom, azul não é boa cor, né? Botar branco. Não, branco não. Talvez preto, né? Então aqui vai ter uma correntezinha. Deixa eu ver se está certo aqui. M
vetorial N. Então, aqui vai ter corrente. Tem uns fiozinhos aqui, ó. Certo? De corrente aqui, né? Certo? Saindo. Tá? Então, é mais ou menos esse diagrama aqui. Esse sistema aí é equivalente, né, a essas correntes aqui que saem, tá certo? E essas correntes que entram aqui. Né? Certo? Se ele for calcular a corrente aqui, é 2πA vezes M, né? Certo? Então, deixa eu fazer essa conta aqui. A magnetização está aqui, ó. Então, aqui está a densidade de corrente, né? Vezes 2πA. Tá? Isso aqui é o que se obteve. M vetorial R, né? Deu isso aqui, certo? Então, na borda aqui, tem essa corrente I sobre 2πA, Mi sobre 0 menos 1. Quando eu calculo a corrente total aqui fora, vai dar 2πA vezes isso, vai dar I menos I, né? Entrando Mi sobre 0 menos 1. Aqui, essa correntezinha azul aqui, ela sai, certo? Mesma corrente, que é I sobre Mi sobre 0 menos 1. Mesma quantidade. Né? Então, se você for usar a circulação de B aqui e calcular o campo B, integral de BDL é Mi0I envolvida. Toda a corrente vai ser I mais essa corrente aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer. Integral de BDL vai dar Mi0 mais a corrente IM0 que está aqui. Tá? Que vale isso. Né? Se você somar esse I com esse menos I aqui, cancela. Né? Então vai dar B1 sobre 2πr igual a Mi0 e Mi sobre Mi0. Mi0 cancela, vai dar Mi. Que é o que a gente obteve, certo? Se eu for aqui fora, calcular a integral de BDL aqui, vai dar essa corrente envolvida, mais essa corrente IM0 aqui, azulzinha, mais essa aqui que cancela. Fica só a corrente I. E do lado de fora vai dar Mi0. Como a gente fez antes. Tá? No mesmo resultado. A gente fez muito mais simplesmente usando a permeabilidade direta, lei de Ampère. Né? Aqui dá muito mais trabalho, certo? Né? Isso aqui é só para ilustrar o que é corrente, magnetização. Vamos um pouco mais. O que a gente obteve antes? O B de uma esfera magnetizada é 2/3 de zero M, né? Se você usar a relação constitutiva, material magnético, né? Mi0, 2/3 de M, né? A relação constitutiva é o quê? B igual a Mi0, H mais M. Quem é H, né? H igual a P sobre Mi0 menos M. Então aqui vai dar quanto? B sobre Mi0 dá 2/3 de M, vai dar 2/3 de M menos M. Então H vai dar menos M sobre 3. Então H está para baixo, certo? Na esfera magnética. B faz isso em toda a esfera, né? E H faz isso para baixo. Tá? Obviamente não é um meio tradicional, né? Tem um B e H não colineares, certo? E observe que mesmo no meio diamagnético, só para contextualizar aqui, se o meio é diamagnético, né, o H não é oposto a B, certo? Esse Mi é muito próximo de 1. É menor que um pouquinho de nada. Mas B e H são colineares. Isso aqui só acontece em meios não lineares, B e H em sentido oposto. Tá? Pode acontecer em meios não lineares. Né?
Por exemplo, a gente fez o caso da placa magnetizada, né? Calculamos o B, não foi? B igual a M0M. Se for calcular e fora ele dá zero, se for calcular o H, vai dar zero em todo espaço. Nesse exemplo aqui. Porque M0H mais M, B igual a M0H mais M, né? Então, assim, M0H mais M0M. Como B é M0M, H dá zero. Então, esse é um exemplo interessante. Tem campo magnético, é zero em todo o espaço, mas tem campo B diferente de zero dentro do material. Né? Certo? Bom, então com isso a gente conclui aí esse capítulo 5. Né?